Vamos voltar para o índice Bovespa. Então, assim, o índice Bovespa hoje, eu acho que, principalmente, a gente olha para os principais, para os comandantes do índice Bovespa, então, minério ou setor de aço, teve que fazer lobby para a gente aumentar a taxa de importação, porque eles não dão conta de concorrer. E mesmo assim, o mercado não colocou preço, ou seja, isso não foi suficiente para ter um boom do setor. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo. Olha para a China não está lá essas coisas, né? A situação está ruim. Então, quando você olha para um dos pilares que mandam no índice Bovespa, que é esse segmento, não está legal. Não vejo possibilidade assim, de um rampante, assim, né? de andar muito forte. Minério deve permanecer, na minha opinião, nesses patamares, o que basicamente vai deixar a Vale meio que parada, né? Sem também grandes potenciais de crescimento de alta, assim. Petróleo, sim, aí você teria na Petrobras um player interessante. O problema desse player é que ela já está vendendo combustível aqui dentro com 20% de defasagem, ou até um pouco mais. Soma-se aí só o problema fiscal, um câmbio subindo, pressionado acima dos 5, o que vai impactar ainda mais a companhia. Já está se estimando aí uma geração de caixa de 35% menor já para esse ano do que o ano passado. Então, assim, como é que as principais empresas que estão no índice vão, né, andar? Nós tivemos um resultado bom do Santander, o que provavelmente vai trazer um resultado bom dos bancos, e aí faz uma leitura Itaú, sei lá que Bradesco vem assim, vai depender do PDD, ou seja, dos devedores duvidosos. O Bradesco não está sabendo dar crédito, então parece que perdeu a mão, ficar muito atento. Então, se a gente tiver bons números aqui, ok, acaba salvando um pouco o índice Bovespa. Então, nesse cenário, ou seja, eu falei aqui dos segmentos que mais impactam o índice Bovespa. Nesse cenário, não dá para imaginar que a Bolsa vai surpreender positivamente, o que não é ruim, tá? O que não é ruim. Por quê? Porque você tem toda uma gama de empresas de mercado interno que não ligam muito para o que eu comentei aqui, não ligam para o minério, não ligam para o aço, enfim, que conseguem performar, ou seja, entregar resultado. Veja bem, uma coisa é o preço da ação corresponder. Isso daí a gente não controla. Eu não sei quando o mercado vai reprecificar uma ação que eu acho barata. Não sei. Agora, se eu acho barata a 10, se ela vier a 8, ela está mais barata. Se ela vier a 5, mais barata ainda. Se na companhia se mantiver tudo aquilo que eu analisei e acho interessante, ok? Se a empresa degringolar e for para um outro caminho que não o que eu espero, aí sim. Aí houve uma mudança estrutural. Quando não há mudança estrutural, só sobra o risco sistêmico. E o risco sistêmico está ruim, principalmente com os Estados Unidos, taxa de juros. Essa novela, hoje, teve mais um capítulo lá fora, aumentou a chance da queda da taxa, mas depois vem uma fala do Paulo falando, não é bem assim, mercado. A sensação que dá é assim, que o mercado acredita, mas aí vem o FONC lá, vem os diretores e falam, não é isso não. Ou seja, parece que estão tentando segurar a taxa no nível alto por um maior prazo de tempo. Não sei porquê. Essa é a sensação. Não posso afirmar nada porque eu não sou analista econômico, né? Eu sou analista de empresa. Eu não estou acompanhando na vírgula lá. Eu só fico recebendo as informações e fico com a minha cabeça aqui, porque isso aí, né, neurônio a gente ainda tem. Então eu fico pensando assim, pô, estranho isso, né? Vem um dado de mercado interessante. Os dados lá mostram uma pequena, leve, né? Não crescimento, uma pequena contração. De repente já vê o pau e fala, não vai cair não, hein? E aí o mercado volta a precificar o que a curva de juros lá não mexeria. Mas por que isso é importante para a gente? Já me perguntaram. Né? Por que a queda dos juros lá é um driver importante para a gente? Basicamente, porque quando você tem uma economia central com uma taxa de juros muito alta, uma economia mais robusta, né? Você tem um fluxo de capital maior para lá e não andando e correndo risco. Um outro ponto é que você acaba balizando o custo de capital no mundo todo. Fica mais difícil para o Banco Central baixar muito a taxa, porque a saída de capital vai ser muito grande. A gente tem aí já uma saída de quase 30 bi, se eu não me engano, no ano, é muita coisa. Mas isso é só por conta da taxa lá? Não. Por conta de fiscal, uma série de coisas, uma série de razões. Então a gente tem uma saída, uns 30 bi aí, de gringo vazando, né, do nosso mercado. Então, assim, se você tem uma taxa lá fora, mãe, ainda alta, tá? O custo de capital ele acaba sendo maior no resto do mundo. Então, não depende só do Brasil cair a taxa. Ainda assim, se a gente tivesse feito um fiscal interessante ou continuasse a contração que veio
do governo anterior, pós-pandemia, né? Porque a gente teve o pico na pandemia. Se a gente continuasse naquela tocada, eu tenho certeza que a gente estaria mais acima dos 134 mil pontos. Eu não tenho dúvida. A gente estaria acima dos 134 mil pontos, tá? Ou a gente teria uma força compradora, poderia até cair um pouco, mas a força compradora seria maior, tá? Só que aí você soma isso, né? Taxa lá alta e aqui um fiscal pressionando, o custo de capital aumenta. Então, é bolsa para baixo e não tem outro jeito, tá? Ou pelo menos pesada, né? Não é para baixo, repito, não é para baixo dos 90, mas a bolsa continua pesada. Quando que isso muda? Não sei. Não tenho bola de cristal, não sei quando pode mudar. Existem alguns eventos que poderiam mudar isso? Sim, existem. Existem alguns eventos que poderiam mudar isso. O Fed sinalizar lá fora que vai baixar a taxa de juros, isso daria um ânimo extra. Esse é o primeiro. Segundo, o governo se sentir pressionado. Esse é outro ponto, por vários motivos. Tá? Aí não vou entrar em política porque não é minha seara. Mas o governo, que a gente vê a inflação persistente e muito maior do que parece. Né? O quilo do tomate abaixo de R$10 é um absurdo. Onde tem isso aí? Eu vou lá comprar. Né? Porque eu adoro tomate. Então, assim, eu pago 10, 14, 12, depende do lugar. E era 5, 4. Deixou de ser uma questão climática. Soma banana, série de fatores. Então, assim, você tem uma pressão inflacionária nítida no mercado. Isso causa um descontentamento da população e isso impacta o governo. De certa forma, um governo pressionado ele pode mudar um pouco a política econômica dele. Fato, isso pode acontecer. Isso também seria uma guinada importante e interessante. Por exemplo, o governo deixar de gastar, o governo sinalizar para o mercado que vai segurar, enxugar gasto. Não é muito a seara desse cara, desses governos, mas pode ser, não sei, né? Nunca se sabe. Então isso também seria um drive que no curto prazo poderia mudar um pouco isso daí. Fora isso, eu não consigo vislumbrar mais nada que poderia tirar um pouco do peso da curva, que isso jogaria preço no mercado. Agora, eu falei o lado negativo, mas qual que é o lado positivo? Ora, se você gosta de uma ação, se você gosta de uma empresa, quer comprar a ação dela, você prefere pagar 10 ou 6? Eu prefiro pagar 6. Tem gente que prefere pagar 10, pagar até mais, 11, 12, né? Quando ela vai a 6, o pessoal fala, não, a 6 eu não pago não. Eu vou esperar um pouquinho, vou aguardar, se ela chegar a 12, aí eu pago. Mas tem gente que gosta, prefere. A gente prefere pagar R$14 no quilo do tomate. Isso aí eu preferia quando estava 3. Mas fazer o quê? Essa é a oportunidade. Quando você vê isso, você fala, opa, peraí, que fique assim. Né? Que o negócio, por quê? Porque, veja bem, nenhum governo é eterno, nenhuma política econômica será eterna. A gente, vendo a própria Argentina, nossos vizinhos, que quase quebraram a economia, ou se quebraram, não sei, de repente há uma guinada muito forte para uma eu não vou dizer direita, né? Mas para uma economia liberal austríaca, que o Milei estudou muito a escola austríaca, e você vê o resultado que está sendo lá. Okay? É a moeda que mais valorizou e por aí vai. Então, assim, aprendam, nenhuma política econômica, nada é eterno. Ele tem prazo de validade. Okay? Em algum momento vai ter uma pressão, seja na urna ou seja no próprio governo, para que essa guinada aconteça. Tá? Então, assim, é isso que vai acontecer em algum momento. E nesses períodos, você acaba tendo a possibilidade de pagar menos. Na minha opinião, caiu até pouco. Né? Poderia estar ali no 100, 118, 16, por aí. Né? A gente teria uma realidade do Ibovespa até melhor. Né? Por quê? Porque alguns setores acabam segurando. Por exemplo, o setor de energia elétrica, o setor de saneamento, são setores que seguraram o índice Ibovespa. E eu me arrisco a dizer até que o financeiro, né, com Itaú bombando, Itaúsa bombando, Santander, o resultado bom, ele acabou sustentando o índice Bovespa. Quem pesou? Materiais básicos. Com certeza, materiais básicos pesou, por conta do que eu falei aqui no início dessa nossa super quarta. Então, minha expectativa é que não vai mudar muito, né? Não, por enquanto não vejo um rompante de alta. A gente precisa ainda de algum sinal que possa mostrar essa melhora, e aí barbas de molho, vai comprando aos poucos, mesmas ações, as mesmas empresas que você gosta, tudo mesmo, só vai aproveitando esses preços cada vez menores. Essa é a minha visão do índice Bovespa. Eu acho que para o resto da semana menorzinha, feriado hoje, amanhã vai abrir com um reflexo do que fechou lá, uma leve alta, então não vai ter muita pressão para baixo, e aí, de acordo com o que as notícias semanais forem saindo, a gente vai ter o fechamento dessa semana. Continuamos ali com 123 mil pontos, um primeiro suporte curto prazo, importante, né? É um ponto bem interessante ali. Abaixo disso daí, só no 120 mil. Aí no 120 mil, eu começo a ficar um pouquinho mais valente, bem mais valente,
Por quê? Porque a gente vai ter uma pressão para baixo bem maior e vão ter preços bem mais interessantes, tá? Ah, você está dizendo que vai de 120 mil? Não faço a menor ideia para onde vai o índice Bovespa, tá? Não faço mesmo a menor ideia para onde vai o índice Bovespa. O fato é que em 120 já começa a ficar muito melhor do que está agora, óbvio, é mais barato, beleza?